Leitura do romance espírita Liberação, psicografado por Salvador Gentili. Capítulo 4: A defesa contra o mal. Estávamos no centro espírita, onde Arquimedes se desincumbia das suas tarefas de assistência, integrado em intensos preparativos, com vistas à reunião de desobsessão, que naquela noite era o programa de casa. Inúmeros companheiros, alguns com aparelhagem adequada, limpavam o recinto dos resíduos da emanação mental de pessoas encarnadas e desencarnadas que frequentavam a casa, dando a impressão que antes desinfetavam para depois perfumarem o ambiente. Tamanha modificação que se fazia sentir ao derredor, como se o isolassem do peso da matéria mental umbralina que reinava lá fora. Em salas contíguas, com as saídas protegidas por barreiras magnéticas, já se aglomeravam alguns espíritos trazidos pelos tarefeiros da casa para os entendimentos necessários, a fim de tentar resolver os casos de obsessão que estavam sendo tratados. Embora se pudesse notar, pela expressão terrível desses espíritos, de que ali estavam a contragosto e mesmo com revolta, pareciam contidos em suas manifestações e não promoviam nenhum tipo de distúrbio ou alarido. Sabia que eram espíritos ligados a processos obsessivos e que, se as condições fossem propícias, seriam levados ao entendimento através de instrumentos mediúnicos, no processo que se costuma chamar de doutrinação, quando são constrangidos a dialogar com o dirigente encarnado, que, na verdade, faz o papel de mediador ou conciliador entre o obsessor e a vítima, e muitas vezes entre aquele e entidades que se afeiçoam e que perseguem sua renúncia ao processo de vingança em benefício próprio. Vejo que os preparativos são enormes e que já se acham praticamente definidos os espíritos comunicantes, com vistas à doutrinação. Diga-me, já está inteiramente feita a programação dos trabalhos? Ainda não registrei a presença de nenhum tarefeiro encarnado para requerer providência. Não são eles que indiretamente elaboram a pauta? De um lado, não se esqueça de que eles estão sempre acompanhados de seus guias ou protetores e que assim conhecemos inteiramente as suas intenções. Por outro lado, o amigo sabe que nós, os espíritos ligados à tarefa, na verdade, é que selecionamos os casos, encaminhando as pessoas, quando o momento nos parece propício para o contato com os nossos amigos pelos condutos da inspiração ou da ação magnética. Se nenhum dos integrantes da equipe faltar, por motivo de última hora, a programação se cumprirá totalmente. Nessa altura, chegaram algumas pessoas que acionaram a iluminação interior com luzes discretas, fazendo funcionar
um equipamento eletrônico, reproduzindo músicas gravadas em fitas, enchendo-se o ambiente de melodias clássicas inesquecíveis. A equipe de trabalhadores encarnados compunha-se de 10 pessoas, sendo 3 médios falantes, semiconscientes, e um médium inconsciente. Estes todos para incorporarem os espíritos que deveriam se comunicar. 5 companheiros de posição mental sadia, que serviriam para o apoio fluídico, e um médium vidente e audiente, que se incumbiria de dirigir os trabalhos, e que não é outro senão o nosso amigo José Pedro, que conhecemos quando atendia a Antônio Serra. À medida que os encarnados iam chegando, tomavam o seu lugar ao derredor da mesa e entravam em preparação, mergulhando na meditação e na prece. Eram exatamente 20 horas, presentes todos os tarefeiros encarnados, quando José Pedro abriu o trabalho com comovedora prece em benefício daqueles que sofrem, especialmente sob a espada impiedosa e quase sempre traiçoeira dos processos de vingança que resultam nos casos de obsessão. Orlando, seu protetor, estava ao seu lado e lhe inspirava as palavras que fluíam carregadas de forte emotividade, atraindo a resposta do alto, pois suave melodia encheu o ambiente. E flores de luz despejavam-se sobre os presentes, formando uma festa de claridades e vibrações sublimes. Estavam presentes entidades de elevada hierarquia, algumas com tarefas a desempenhar no programa de assistência, outras interessadas na solução de casos particulares relativos a processos dolorosos com pessoas queridas, constantes da pauta. Fim da prece e transcorridos alguns minutos, após o êxtase que a chuva de luz provocou em todos, percebi que José Pedro tinha suas faculdades em fase de intensa ampliação, vendo e ouvindo o plano espiritual coexistente. Orlando, expressando a direção espiritual dos trabalhos, falava-lhe baixinho, junto ao ouvido, quero crer, dando-lhe as instruções iniciais. Arquimedes postou-se junto à médium inconsciente, a fim de assisti-la nos momentos do transe, ajudando-a no controle da instrumentação física, que seria cedida aos comunicantes. Permanecia ao seu lado, observando. Nisso, 2 integrantes da equipe espiritual, mantendo fortemente presa, tomando-a pelos braços, aproximaram uma senhora, de expressão dura e em agitado estado de revolta, para o contato inicial com um dos médiuns conscientes presentes, uma jovem de cerca de 25 anos. Colocaram a mulher ao seu lado, do lado esquerdo, e enquanto o mantinha médio sob a sua ação magnética, a fim de adequar-lhe o campo vibratório ao estado da comunicante, o outro atuava sobre esta, de modo a acalmá-la e ajustá-la melhor para o intercâmbio. Em breves minutos, parecia que o perispírito do médium e do espírito se interpenetravam parcialmente, com destaque para a região das espáduas,
onde se notava uma ligação mais forte, e a cabeça do medianeiro. Deixe-me em paz! Deixe-me em paz! Que querem de mim? Gritou o espírito pela boca do médium. Seja bem-vinda, minha irmã. Falou José Pedro com suavidade. Creio que já nos conhecemos da casa da nossa desventurada amiga Carolina, que você mantém sob terrível processo de vingança, aniquilando-lhe as forças e provocando-lhe os mais incríveis contratempos. Por que isso, minha irmã? Não sabe você que o mal que semeamos se abaterá mais cedo ou mais tarde sobre nós mesmos? Se essa irmã lhe ofendeu, perdoa, e com isso você será bem mais feliz, desfrutará de um prazer mais legítimo e suave que vem do amor. Como você diz, ela semeou e está colhendo. É a lei que está se cumprindo. Redarguiu a senhora opressora, firme e impassível. Mas a lei, para se cumprir, não necessita que nos vinguemos. A justiça divina que acompanha os nossos atos tem recursos para punir os culpados, sem as chamas do ódio que não resolvem o processo. Aí está o seu equívoco, minha irmã. Sentenciou o doutrinador. Balela! Ninguém vinha castigá-la e por isso resolvi eu mesma infligir-lhe o castigo. Mas, na verdade, quem está sendo mais castigada é você. Veja que mesmo sendo espírito, com o universo à frente, ainda está arraigada a carne, presa a nossa irmã infeliz, talvez mais infeliz do que ela, pois enquanto aquela resgata uma provável dívida, você está contraindo outro pesado débito. E esse estado de ânimo, essa angústia, essa tristeza em que você se consome, sem a mais ligeira fresta para a entrada de luz e alegria, que a reduz praticamente a um estado de animalidade, pode ser chamado de felicidade? Vamos, minha amiga, liberte-se. Esse é um problema meu. O ódio hoje me alimenta. É a minha motivação e o meu universo. Nada mais quero do que fazer justiça. E como disse, uso as minhas próprias mãos, porque não apareceu em meu socorro a justiça de Deus. Não diga isso, minha irmã. A justiça de Deus é perfeita. Discuta comigo o seu caso. Vamos examiná-lo com serenidade. E garanto, você vai mudar de ideia. Diga-me, como nasceu esse ódio? Pois bem, você vai ver que tenho motivos de sobra para a cobrança que faço. Essa víbora era minha irmã, 10 anos mais nova do que eu. Quando morreram os nossos pais e ficamos órfãos, eu fiquei no lugar deles
e acabei de criar essa ingrata como se lhe fora mãe. Quando casei, levei-a comigo para o meu lar, junto ao meu marido. Pois veja que essa ingrata se enamorou dele e passou a envolvê-lo de 1000 maneiras sem que eu percebesse e sem que ele se dispusesse à infidelidade. Essa serpente trabalhava no hospital, no setor de enfermagem, e se aproveitando da oportunidade de fazer-me curativos na cabeça, em razão de um corte profundo que ganhei em uma queda, aplicou-me uma gás impregnada de material contaminado com pus. A infecção se manifestou violentamente e quando meu marido procurou o médico, era tarde demais. Deixei-lhe o campo livre e é fácil imaginar, estando os dois sozinhos, acabaram se casando. Quando vim a descobrir a trama, brotou em mim este ódio imenso e desde então me agarrei a ela e não a deixarei até que desencarne. Esse tipo de conflito, minha irmã, sempre tem ligação com o passado. Vou pedir aos nossos amigos espirituais para que levantem o véu do passado e mostrem os fatos que estejam relacionados com esse drama atual. José Pedro recomendou ao grupo de apoio que fornecesse material, mentalizando diante do espírito comunicante uma tela fluídica. Dentro em pouco, cada um passou a expelir matéria esbranquiçada, que era recolhida pelos espíritos instrutores, que manipulavam uma tela de mais ou menos 1 metro por 1,20 centímetros. A senhora comunicante acompanhava tudo com muito interesse e algum espanto, quando de repente a tela se transformou num quadro vivo, como se fora cinema, onde ela se movimentava dentro da noite, acompanhada de um homem de condição inferior e olhar sinistro. Chegaram a uma casa de vastas proporções e, abrindo a porta, deu entrada ao homem, que se esgueirou sorrateiramente, entrando no quarto onde dormia uma jovem de seus 15 anos. Acercou-se dela e, no golpe ultra rápido, envolveu-lhe no pescoço um cordel que levava em mãos e estrangulou-a, sem que pudesse esboçar qualquer defesa ou proferir qualquer palavra. Dir-se-ia que morreu dormindo. Enrolou a menina no lençol, jogou o fardo no ombro e, passando pela senhora, que lhe entregou uma bolsa, saiu dentro da noite, enterrando o cadáver bem distante da casa, em pequeno capão de mato, onde ninguém iria descobrir. A senhora era tia da jovem e amante de seu pai, desde que lhe morrera a esposa. Apesar de viúvo, recusava-se casar-se por causa da filha, que adorava a mãe e a tinha na lembrança sempre viva.
A tia pensava também na fortuna que adviria da herança e que lhe escaparia como amante. Removido o empecilho, depois de algum tempo, do desaparecimento inexplicado da filha e de longas e exaustivas buscas, acabou se casando com a assassina. Quando a tela se apagou, José Pedro, que acompanhava o seu desenrolar pela vidência, diante da senhora comunicante fortemente emocionada, argumentou: Viu, minha irmã, onde está a raiz do seu drama? Ambiciosa para a satisfação dos seus planos, você não titubeou em cortar a vida de uma criança que o destino lhe colocou em mãos. Um amigo espiritual está me dizendo que a bondade divina permitiu que ambas viessem ligadas pelos laços consanguíneos, para que, na qualidade de irmãs, pudessem apagar o passado. Infelizmente, nossa Carolina não resistiu aos mecanismos do inconsciente e o ódio do passado levou-a ao crime. De qualquer forma, se você entende que se deve pagar olho por olho e pelas próprias mãos da vítima, nada tem a reclamar, porque está colhendo o que semeou, pagando uma dívida. E tem mais, você deve ajudar Carolina, porque há muita possibilidade de que reencarne na qualidade de sua neta, com oportunidade para que ela faça muito por você e venham a se amar acima de qualquer interesse material, resolvendo o conflito entre ambas. A senhora pôs-se a chorar e pedir perdão a Deus. E tendo José Pedro pedido que acompanhasse alguns companheiros que a cercavam, afastou-se do médium, que saiu do transe.